O que é modernidade? Redefinindo o moderno. Quando ensinamos sobre o mundo moderno no Ocidente, é falado somente sobre os traços políticos, sociais e econômicos que vieram a existir na Europa no século XIX. Então, as pessoas pensam moderno como sistema político democrático, uma economia que tem um setor industrial e um sistema social com trabalhadores urbanos, profissionais, empresários, coisas que surgiram na Europa no século XIX. Tudo o que aconteceu na Europa antes do século XIX é taxado de não moderno. Assim, países que apresentavam comportamento em diversas áreas, que os europeus viam como antimoderno, forçavam essas pessoas não europeias a mudarem de comportamento. Mas muita coisa que os europeus só fizeram no século XIX já era feito em outros países, muito antes do século XIX. Assim, muitas pessoas no Ocidente definem a palavra modernidade somente baseada nos acontecimentos da Europa do século XIX. E isso impede as pessoas de verem como aquele modo de organização social que acontecia na Europa no século XIX, sem o pensamento europeu, já podia acontecer em outros países. Na China, 1000 anos atrás, já era selecionado por meio de exames qualquer tipo de pessoa, e não só membros da elite, para trabalhar no governo, e que agiam de acordo com regras e tinham um grau de especificação naquilo que iam fazer. A sociedade chinesa, como outros na Ásia, foi baseado na agricultura, em vez de comércio, e foi governada por latifundiários e burocratas, em vez de comerciantes e políticos. Os chineses entraram em contato com o Ocidente quando os portugueses chegaram lá em 1514. Os portugueses vieram, depois os holandeses, os britânicos, todos chegaram pelo mar. A dinastia Qin se aproveitou das realizações da dinastia anterior, a Min, que governou a China desde 1368. Ao longo desses 600 anos de dinastia Min e Qin, imperadores basearam suas regras em tradições chinesas. Naqueles anos, a China teve um alto nível de prosperidade, paz e ordem. Seus governantes não viam nenhuma razão para mudar a maneira de vida chinesa. Assim, a China tornou-se uma civilização autocentrada, em grande parte isolada do mundo exterior. No entanto, após 1800, a política de manter o isolamento com o mundo foi desfavorável para a China, já que as nações da Europa e os Estados Unidos iniciaram uma revolução industrial. Em 1800, a dinastia Qin ainda governava a China. Por muitos anos, a China foi um país próspero, com um sistema agrícola altamente desenvolvido. A agricultura foi fundamental, porque em 1800 a China já tinha 300 milhões de pessoas, mais do que toda a Europa. A China não era industrial, mas os trabalhadores em pequenas oficinas foram capazes de produzir a maioria dos bens que os chineses necessitavam. Os europeus poderiam fazer negócios apenas no porto de Cantão. Apesar de apelos da Inglaterra e outros países, a China se recusou a abrir as portas aos estrangeiros. O Ocidente moderno seguia um caminho diferente da China. Eles queriam mudança em nome do progresso, atacando a natureza para chegar a seus objetivos. Eles desenvolveram uma nova ciência e tecnologia, que por um século ou dois transformaram a sociedade ocidental. Eles desenvolveram vapor, siderurgia, ferrovias, motor de combustão interna e energia nuclear. A Ásia não deu esse salto.
até que os japoneses, impressionados pelo novo poder ocidental, determinado a replicá-lo para si na última parte do século XIX. Já a China, a Coreia e o Vietnã resistiram a essa mudança, pois seria catastrófica e perturbadora a todos os seus valores tradicionais. Além disso, como algo de origem bárbara. Mas na China, a humilhação no tempo moderno por ocidentais e japoneses os dirigiram finalmente à mudança. A dominação chinesa foi desafiada, com a presença de ocidentais na Ásia e pressão do mundo ocidental. Eventualmente forçaram a China em uma luta de um século que levou ao colapso sua antiga maneira de vida. Os chineses não queriam uma ciência no estilo ocidental, que destruía a natureza. Ao contrário dos ocidentais, os chineses não sentiam necessidade de desenvolver uma ciência moderna para conquistar o mundo natural. Existia diferença entre os chineses e os europeus. Para os ocidentais, o indivíduo era mais importante do que o grupo. Os chineses tomaram a opinião contrária. Os ocidentais acreditavam na supremacia da lei. Os chineses acreditavam em um imperador todo-poderoso. Ocidentais colocavam alto valor na tecnologia e riqueza material. Os chineses consideravam os relacionamentos adequados muito mais importantes. De acordo com o pensamento confuciano, a sociedade chinesa era dividida em 4 classes, em ordem de importância. Primeira, os estudiosos, que governavam em nome do imperador, depois camponeses, que favoreciam comida e impostos, os artesãos, que faziam objetos úteis, e os comerciantes que fizeram os lucros com a venda desses objetos. Assim, enquanto os ocidentais valorizavam os comerciantes e pessoas de negócios, os chineses tendem a desprezar comerciantes, que não trabalham no campo e nem produzem nada.